Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta tarde de terça-feira. Acaba de sair diversas condenações, na verdade, não é nem uma só, são diversas condenações em Brasília, uma tensão total. E a pergunta que eu acho que a gente faz nessa tarde de terça-feira não é quem vai resolver isso, o que vai acontecer, mas sim até onde eles vão. Até onde eles vão. O que eu vou te mostrar aqui, eu convido para você sentar. Porque eu vou te mostrar aqui coisas que você, mais uma vez, vai duvidar do que nós estamos falando. Você vai falar, não é possível. Como é que pode? Do jeito que eu vou te mostrar. A minha maior indignação aqui no canal, e como um cidadão brasileiro patriota, que nem sei se acredito mais nisso daqui, não sei. Mas a minha maior indignação são com os senadores da República. Eu chego à conclusão que os culpados de tudo que está acontecendo são os senadores da República. Porque diante da Constituição, diante da lei do Brasil, eles são os que podem resolver tudo que eu vou te mostrar. São os únicos, os que podem. E hoje tem alguns voltando para Brasília, vai ter uma CPMI lá, uma comissão, vai ter uma votação no Senado, aquele lobby, estão pensando na eleição do ano que vem, mas a gente não vai esquecer o nome deles não. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, você que está aqui junto comigo, nesta terça-feira, dia 16 de dezembro do ano de 2025, e mais uma vez, te agradecer por estar aqui junto comigo. Muito obrigado por passarmos uma parte, do nosso dia aqui discutindo as coisas do nosso Brasil. Significa que você ainda acredita na nação, assim como eu, e que nós podemos colher frutos de alguma forma ainda de tudo isso. É o que eu acredito. Eu acredito que o Brasil tem jeito sim. Eu acredito. Tem muita coisa boa para acontecer. Já que você deu o seu like, que você compartilhou, eu quero te agradecer, dizer muito obrigado e não esquece de colocar o nome de onde você está me assistindo nesta tarde de terça-feira. Rapidamente eu falo dos produtos da empresa RPN, são produtos que têm mudado a vida das pessoas de verdade. Meu amigo, você que tá careca, se você soubesse a grande quantidade de homens que estão recuperando o cabelo, você iria correr para comprar esse produto. Correr de verdade. Tecnologia com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Eu tô dizendo para as pessoas que, inclusive, o Hair Cap é o principal produto. O Hair Cap é a 4ª fórmula atualizada. Alberto, por que atualiza? Ué, porque toda vez que tem uma tecnologia melhor, eles utilizam aqui e de forma natural. Porque não acaba com a masculinidade do homem conforme outros produtos por aí. Tem a ampola do hormônio do crescimento que acelera em 75% o crescimento e o bloqueador do hormônio DHT. Se você soubesse a quantidade de pessoas que estão tendo o cabelo grande de volta, você correria agora para comprar o seu. Aliás, você pode fazer isso agora. Numa condição totalmente especial, vou te dar ampola de graça. Liga no 0800 355 3000 para você garantir o seu, para você recuperar a tua autoestima. Nós estamos falando de olhar no espelho e voltar a sorrir. É disso que eu tô falando. Passa a mão no telefone, tá aqui embaixo, é o número que você liga de qualquer lugar do Brasil de graça ou você chama no WhatsApp. As 3 vitaminas mais procuradas do Brasil são essas aqui, ó. D3 com K2 em formato MK7, a vitamina B12, metilcobalamina e o ferro com teste de estabilidade. O mais alto rigor de controle, com teste de estabilidade, cuidado com o que você compra por aí. E o nosso colágeno, hoje ainda algumas unidades com 50% de desconto. Ele tem aqui o silício nutricolin, ácido hialurônico e o colágeno disponível para você. Ainda tem algumas unidades com 50% de desconto. Tá afim de algum? Interessou? 0800 355 3000. Você pode também solicitar o nosso catálogo, tá? Que você vai ficar muito bem informado com tudo isso. Alexandre de Moraes vota para condenar Felipe Martins por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Você vai entender. Primeiro vamos ouvir o imperador do Brasil falando. De ação penal e condena os réus
Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado nos exatos termos imputados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. 2. Condeno a ré Marília Ferreira. Aí ele continua, mas aí tem aqui o advogado Jeffrey Chiquini falando o seguinte: como o Alexandre de Moraes não tem meios de provar que Felipe Martins estava na reunião do dia 7 de dezembro, ele usa uma viagem de Uber do dia 19 de novembro para provar que ele participou da reunião do dia 7. Não há sequer preocupação mínima com a coerência na narrativa. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo, segundo o advogado Jeffrey Chiquini, para condenar o Felipe Martins. Ele não tem provas, segundo o próprio advogado, que o Felipe Martins participou de uma reunião no dia 7 de dezembro. Mas ele fala, não, ele pegou o Uber dia 19. Ele pegou o Uber dia 19, e aí se ele pegou o Uber dia 19, ele de fato pode ser que fez isso. Olha aqui, ó. Os dados fornecidos pela empresa Uber, amplamente disponibilizados tanto à defesa, à acusação, demonstram que o réu Felipe Garcia Martins efetivamente esteve no Palácio do Alvorada no mesmo dia e horário registrado no controle de entradas e saídas do Palácio do Alvorada em 19/11. Então há mais uma prova aqui produzida com esmero pela Polícia Federal. Então não há nenhuma dúvida. Felipe Martins, Uber Black, 19/11/2022, 14:59:53. Hoje a tecnologia faz com que todos nós sejamos rastreáveis em todos os locais. Então, aqui é mais... Eu não acredito que tenha sido o réu colaborador que chamou um Uber em nome do réu Felipe Martins, até porque aparece até a foto aqui, porque é a foto do perfil do celular de Felipe Martins. Então, mas ele fala do dia 19 e a reunião aconteceu dia 7. A internet, gente, está eufórica com isso aqui hoje. Olha aqui. A alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. Num primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Mas e aí, gente? E aí, como é que fica, né? A internet, tá vendo? Diante da admissão gravada em vídeo, conclusão inevitável, Alexandre de Moraes deveria ser investigado. Abuso de autoridade. Uma pessoa falando aqui. Abuso de autoridade. A gente fica numa situação que a gente
fica se perguntando, a internet não fala de outra coisa, né? Aqui, ó. Assista, um registro Uber dia 19 prova que a pessoa esteve no local indicado dia 7. Mais uma aberração que nós vamos assistir. Mais uma. E assim vai de forma consecutiva. Vai, continua, vai. E parece que ninguém faz nada. Não vem me criticar. Eu estou apenas te passando a notícia, sou igual você. Apenas estou vendo que a imprensa está eufórica falando disso tudo que está acontecendo, mais nada. Só a imprensa eufórica mostrando tudo que está acontecendo. Eu não tenho culpa de nada, eu sou igual a você. Mas me ajuda a compartilhar isso aqui, porque a coisa tá feia demais. Que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência clesão. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. Num primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas e que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Mas olha só, uma notícia que com certeza não veremos na imprensa tradicional. Ligado ao PCC, Beto Louco tenta delatar Alcolumbre, mas PGR rejeita. Alvo da Carbono Oculto, é o nome da operação, Beto Louco negociou com o MPF no Paraná. O caso subiu para a PGR após menção a autoridades com foro e a delação não foi aceita pelo PGR contra o Alcolumbre. Isso daqui provavelmente seja verdade. Sabe por quê? Eu recebi na semana passada uma ligação de um repórter famoso e bem famoso, me perguntando: Chiquini, você ouviu falar que o Beto Louco está fazendo uma delação premiada no MPF, no Paraná? Eu de fato não tinha ouvido. Eu falei, não tenho informação a respeito disso. Você me passa o contato dos advogados do Paraná que fazem delação premiada, que eu quero me inteirar desse caso? Opa, um repórter da grande mídia, famoso, me procurou perguntando se eu conhecia desse assunto. Eu de fato não conhecia. Aí ele me pede o contato de advogados especialistas em delação premiada. Eu passei o contato dos colegas, advogados especialistas. E agora
a notícia começa a pipocar em pequenos blogs. Provavelmente, essa notícia é verdadeira sim, gente. O que é que está acontecendo? Segundo a imprensa, a Procuradoria-Geral da República rejeitou, ao menos por hora, a proposta de delação premiada apresentada pelo empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, investigado por ligação com o PCC e esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Segundo relatos da imprensa, a negociação foi iniciada no Ministério Público Federal no Paraná e migrou para a PGR em Brasília, depois que o empresário passou a mencionar políticos com foro privilegiado, entre os quais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sabemos que o MPF do Paraná sabe fazer delação premiada, não precisa ir muito longe. Na Lava Jato, quem fez as delações premiadas foi o MPF do Paraná. Mais de 180 delações premiadas o MPF do Paraná fez na Operação Lava Jato. Beto Louco foi alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que apura a infiltração do PCC no mercado de postos e combustíveis e utilização no setor para lavagem de capitais da organização criminosa. Nas tratativas da delação, ele teria relatado pagamentos e intermediações envolvendo empresários e políticos. Não, isso não existe, imagina conversa fiada. Incluindo citação a Alcolumbre, mas sem apresentar documentos ou elementos materiais considerados robustos para o Ministério Público. Robustos. O que seriam documentos robustos? Diante da falta de corroboração, a PGR, o Procurador-Geral da República, o famoso Goni, decidiu não avançar com o acordo neste momento, mantendo as investigações em curso por outras vias. A PGR, comandada por Paulo Gonet, entendeu que o material entregue, então foi entregue material, pode não ter achado robusto, mas o material entregue não trazia provas suficientes para corroborar as acusações contra autoridades. Mas ora, as notícias começaram a pipocar e a grande imprensa tá de olho nisso daqui. A grande mídia tá de olho nisso daqui. No mesmo mês que nós temos escândalo do Banco Master, hein? Olha só, tomara que esse cerco comece a fechar. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O que acontecerá quando o Lula não... A pergunta fundamental agora é o que acontecerá quando o Lula não cumprir essas promessas? O prêmio pela cabeça do Maduro é de quanto? 50 milhões de dólares. O que é 50 milhões de dólares? É uma fortuna, todos nós sabemos. E o médico da versão do Alexandre de Moraes falou a mesma coisa que o médico do Bolsonaro disse. Ele precisa de cirurgia, ou seja, Alexandre de Moraes repetiu o que ele fez com o Clezão. E essas fraudes vão acontecer. Ou você acha que o Alexandre de Moraes, de repente, vai virar um juiz completamente imparcial, seguidor dos procedimentos, sem perseguição alguma, quando ele... A pergunta fundamental agora é o que acontecerá quando o Lula não cumprir essas promessas? O que você estava comentando aí? Olha, vai haver cobrança. Eu só espero que venha antes das eleições. Essa é mais essa questão, porque agora, o Trump não vai deixar de cobrar. Agora, e se o Lula conseguir exatamente por meio dessa artimanha que ele fez, conseguir tempo para poder se reeleger? Essa é a estratégia do Lula. Por isso que o Brasil tem que mostrar que ele não está conseguindo e que é uma farsa. Principalmente o Alexandre de Moraes. Eu vou voltar aqui para os 7 pontos. O Maduro, que o Marcos estava colocando, ele vai conseguir cumprir? Não. Maduro não vai sair de lá vivo. Ele vai ficar lá. Se ele sair de lá, vão matá-lo, eu acredito eu. E ainda vão botar a culpa no americano. Quem é que vai matá-lo? Aqueles generais que estão em volta dele. O prêmio pela cabeça do Maduro é de quanto? 50 milhões de dólares. O que é 50 milhões de dólares? É uma fortuna, todos nós sabemos. Todos nós, para quem tá assistindo. Então, desses generais do Maduro, 50 milhões de dólares é um carregamento de cocaína que eles tomam conta. Ali é um narco-estado completo, como o Brasil está querendo ficar. Se o Maduro for sair de lá, e quem está em volta do Maduro é a guarda cubana, a inteligência cubana. Vão matar o Maduro ali. E o americano não está querendo entrar ali para não perder soldado, para não ter um conflito, para não gastar dinheiro com guerra externa, porque o próprio americano, o republicano, e promessa de campanha do Trump, não quer que ele faça essas guerras fora, por mais que auxilie a estabilidade da civilização ocidental. Mas é uma questão que o Trump tem que lidar. Então ele não vai cumprir, o Lula não vai cumprir o do Maduro. Mandou o Joesley lá, não vai cumprir.
O segundo ponto, da China. As terras raras, nisso, ele cumpriu. Ele mudou o foco, porque a China já é a maior, como eu coloquei aqui, já é a maior produtora e o maior refino. Se tivesse ainda o Brasil, acabaria toda a parte de tecnologia das Big Techs, espacial, robótica e tudo mais. Então o Trump já conseguiu isso. Agora, o Trump vai parar só nisso? Porque o problema do americano sempre foi a influência da China na América do Sul e o Brasil de extrema importância. E vem aí Rússia, com aqueles acordos de óleos, Irã com navios e tudo mais. O Lula vai cortar isso de repente? O Brasil é membro do BRICS por causa deles, do PT. No ano que vem tem BRICS em julho na Índia. Como é que vai ser lá? Não vai cumprir. Terceiro ponto, Big Techs. As Big Techs, qual é o acordo para Big Tech? Por quê? Porque o Lula já xingaram o Trump, xingaram Elon Musk, multaram. Qual é o acordo com as Big Techs? Não multem mais Big Techs e não apliquem censura nas Big Techs. Isso aí pode funcionar. Deve funcionar. Tá vendo? O Alan dos Santos está na 47ª conta. Está no ar. Está no ar. Nesse ponto ele pode entregar. Nesse ponto ele entrega. Os outros 2 pontos, eu vou colocar para vocês uma análise aqui para todos nós. Combate a crime organizado e combate ao narcotráfico. É aí que é o problema. Aí eles vão enganar feio. A gente sabe, o Bukele sinalizou isso. O Estado brasileiro é vinculado ao narcotráfico e ao crime organizado. Eu vou combater a mim mesmo. Aí eu digo para vocês, exatamente, como é que eu vou combater? Vai fazer maquiagem. Você viu a operação no Rio de Janeiro, não foi? Não teve operação maravilhosa que todo mundo espera? Saturando com o bonde vermelho? O que deve fazer lá é saturar e também fazer outras operações de entrada que ainda não fizeram. Aí entrar e ficar. Teve uma em São Gonçalo agora, mas... O que o Alexandre Moraes fez logo em seguida? Foi lá, como quase dono da operação, regulamentar, fazer transparência. Eles vão querer mostrar que eles estão combatendo. Sim. Eles vão fazer uma devassa no Rio de Janeiro, mostrando que a política está vinculada, e tem vinculação. E eles estão fazendo. O outro do crime organizado. Você viu o mandado de busca na assessora do Arthur Lira? Logo após? O que é isso? Eles vão botar. É isso que o Centrão não está vendo. Eu falo com várias pessoas, parlamentares até hoje, me consultam sobre algumas coisas, sobre projetos, sobre situação, para saber a minha opinião. Eu estou avisando. Não vai parar um em pé. Eles fizeram essa operação para caçar o pessoal todo do Centrão. Vai chegar em Alcolumbre, Arthur Lira, aí vai nos líderes todos, vão descendo ali, vão mostrar ao americano que eles estão combatendo alguma coisa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Nós temos Hugo Mota, que não foi convidado para a inauguração da SBT News. Nem Alcolumbre. Nem Alcolumbre. E aí o que você está dizendo eles vão jogar uma pseudo-investigação contra o crime organizado e corrupção no colo do Hugo Mota, Lira, Alcolumbre. Não que eles fossem limpinhos, né? Mas como se a exclusividade da corrupção e do crime fosse deles. Exatamente. E aí eles vão vender para os Estados Unidos que eles descobriram quem estava trabalhando tudo, é isso? E aí você vê o consórcio, o Banco Master, nós estamos falando e alertando que isso é um tremendo escândalo de corrupção. Quem é que está falando disso? É uma nota aqui. O Globo começou a falar disso. Porque o Globo está mais com o Lula e tem essa briga. Estou até preocupado com a Malu Gaspar aqui. Não, Malu Gaspar está com o aval dos marinhos lá para fazer isso, né? Então é por isso que o Tarcísio, então... protege verdadeiramente? Acho que não. Então é por isso que, por exemplo, pessoas como Tarcísio e outros estavam ali, naquela inauguração, quase que se protegendo. Eu acredito nisso. Por lógica, né? Ninguém está me contando. Para mim, eles iam lançar isso na campanha do Tarcísio. Eles iam explodir o Tarcísio nisso aí. Estão explodindo agora por causa da Magnício americano. Eles iam entrar no Centrão, pegar PP, PE, inventar, quebrar, depois ia estourar todo mundo. Então, assim, derrotamos o bolsonarismo, agora é o Centrão? Agora eu vou dominar para mostrar para o americano. Eu tenho que mostrar para o americano. O americano foi algo fora da curva. Eles não estavam esperando o americano. O americano foi algo fora da curva. Lula baixou, cumpre tudo, mandou a mesa de opções para o Trump. Trump disse, quero isso, quero isso. É de Estado, é política externa. Agora eles têm que mostrar para o Trump. Só que os abusos vão acontecer. Eles são vinculados ao crime organizado. Então eles vão querer cumprir essas demandas imputando aos demais, e não a eles. Quando eles são os maiores vinculados ao crime organizado, até ao tráfico de drogas, a gente sabe disso. E aí quando você chega em questão da liberdade, que é a anistia, é demonstrar que essa dosimetria não fez efeito de anistia nenhuma. Então para matar o Bolsonaro aí. O inquérito das fake news está aí batendo 7 anos, aliás, para matar Bolsonaro. Está com uma recomendação de nova cirurgia, com 2 hérnias. Ele já estava, o Alexandre de Moraes queria desculpa. Não, fizeram um exame domingo, né? Foram lá fazer o exame na superintendência e verificaram que há 2 hérnias. Exame que já havia sido feito, que já era para liberar o Bolsonaro para cirurgia,
E aí o Alexandre de Moraes falou assim, então agora eu quero o meu médico, não o médico da sua versão. E o médico da versão do Alexandre de Moraes falou a mesma coisa que o médico Exatamente. do Bolsonaro disse, ele precisa de cirurgia. Ou seja, Alexandre de Moraes repetiu o que ele fez com o Clezão. Sim. E quem é né? um ponta de lança desse plano que o Ramagem falou? Lindbergh. Olha aí essa notícia. Ah, ela tá com ela, né? Tá comigo. Você colocou onde? Tá lá no grupo. Tá. Eu esqueci que a produção não tá lá. Não, a produção tá... Tá. Mas depois Ele coloca que aí, provoca ó, judicializa a política. porque confirma o que você acabou de falar. Não, o que houve? Eu não vi. Eu também não sabia, não. Tô sabendo Confirma agora que o acabou Max de tá falar mandando aqui. o Ramagem, né? E é uma coisa que a gente vem falando também há algum tempo, né? De que tá uma briga entre esquerda e centrão. Quem me acompanha lá no X sabe que eu tenho registrado Eu tirei a publicidade, tá? essa briga. Coloquei Tá ali, limpinho ó. aqui. Líder do PT rompe com centrão. Não podemos nos misturar. Lindbergh. Tá batendo, né? Bate. Lindbergh. E aí deixa eu ir adiante na parte, né, do devido processo. Ele vai continuar os abusos ou ele vai fingir a normalidade, o Alexandre de Moraes? E eleições livres, por quê? Porque jogou para o Maduro, ele não conseguiu fazer. E a gente vai ter um bom teste lá. Vai ser o ministro Cássio, presidente do TSE. A gente vai ter eleições livres? Vai deixar? Porque eu acredito sim. Bolsonaro, se tivesse livre, e agora o Flávio. Você tem dúvida que o Flávio Bolsonaro vai botar mais gente na rua que o Lula? Não. Nenhuma dúvida. Eleições livres mesmo, Flávio ganha. Flávio ganha. Com Flávio certeza. ganha. Agora, se está nesse acordo, aí uma sugestão minha. Está na hora de voltar o PEC, a PEC do sistema auditável, voto impresso auditável. Vamos ver. Eles vão interferir agora? Que é uma história absurda, né? Na Venezuela, Todo eles mundo era colocaram. a favor. De repente, não. Exatamente. Na Venezuela, eles colocaram e ficou provado que o Maduro roubou as eleições. Então está na hora de voltar com a PEC. Eu quero ver os ministros do STF irem contra. É mais um argumento. Tá, nesse cenário, como é que você explica pra gente aqui, por exemplo, que pra mim é uma pergunta bem honesta, o público precisa entender. Isso aqui não foi conversado antes do programa, não. A gente tá aqui... Aqui é uma conversa. Mas não uma conversa combinada. Eu cheguei aqui agora com os meus filhinhos, eles estão lá no andar de cima do prédio. Eu estou trazendo... No silêncio, estão se comportando bem. A audiência é qualificadíssima Tá hoje. chovendo? Não, eles estão se comportando bem. Hoje é dia de exame da TT, então a Carol vai com a TT e o Biel. E os meninos estão aqui. Então não tive tempo nem de conversar com ninguém. Eu tô aqui realmente querendo entender. Eu tô sendo bem honesto com vocês, que é a minha pergunta pro Ramagem, não é uma pergunta que eu fiz no bastidor. Tô fazendo agora pela primeira vez aqui. E como é que fica, então, esse cenário de que o Lula precisa mostrar, tanto para a União Europeia quanto para o governo dos Estados Unidos, que ele vai cumprir, com muitas aspas, um combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Para isso, ele vai colocar quem já tem o rabo sujo no cenário, né? Vai colocar alvo nessa galera, Alcolumbre, Hugo Mota e Lira. Ele quer pegar o centrão ali. Agora, eu quero entender um pouco mais aquela direita que não está apoiando o Flávio e que estava sussurrando Tarcísio. Como é que essa galera fica agora? A gente viu ali o SBT, né, Alan? Aquele do SBT Fábio Faria. mostra muita coisa. O que eu vi dali? A gente fica enojado ali, né? Saber pessoa que... Nossa, Patrícia Engraçado. Bravanel perdeu mais de 1 milhão de Tá vendo? seguidores Sim. pela forma Em que ela 24 horas. recebeu o Lula e a Janja. Eu, Alexandre. E o SBT teve a menor audiência histórica. Domingo, né? É mesmo, né? Uhum. Tá vendo? É o sinal, o reflexo. Onde está o povo? Por isso está sendo tudo fraudado. Eu acredito que esse pessoal já está nos bastidores há tanto tempo, mancomunado com o sistema, Sim. dando a volta, que eles não perceberam essa naturalidade dele, que foi exposta, de repente, para a população. Exato. Eles todos ali. Aquilo foi vexatório, foi triste. Olha, se você está lançando um canal que teve um novo programa da envergadura do SBT, e você vai levar o presidente da República, compreensível, um governador de estado, compreensível, mas você precisa botar o ministro do STF para fazer palanque ali, como se fosse o dono do Brasil. E antigos aliados do presidente Bolsonaro, aliados do lado, ex-ministro Bolsonaro, e se são adversários políticos é uma coisa, mas o Bolsonaro está preso, quase morrendo, um inquérito que todos sabem que é uma fraude, e as pessoas ali juntas batendo pau, com um sorrisinho, do lado do sistema, fazendo uma virada tão grande. Há pouco tempo atrás, as filhas do Silvio Santos estavam com a Michelle Bolsonaro também, agora estão com a Janja ali, numa euforia de se colocando num sistema. Ficou muito ruim. Essa impressão ficou geral. Não tem como escapar. E aí vocês estão me mostrando aqui, se refletiu na audiência, Tem um vídeo do Zezé de Camargo aí? Tem, mas é que Seria um interessante seguidor aqui, mostrar também.
a gente gosta muito de acompanhar o que vocês colocam no chat, né? Sobretudo quem tá sempre nos acompanhando e tem como medir isso, né? Então, a pessoa que chegou agora pela primeira vez, a gente consegue ver todo o histórico de conversa. E teve um seguidor que eu queria ter colocado aqui, que não é superchat, ele falou assim: Alan, comente a questão de Honduras. Porque isso que o Ramagem tá falando, a gente gosta muito de repetir as coisas que a gente fala aqui de um modo bem didático, Ramagem, para ficar bem simples, para dona de casa entender. Então eu vou repetir o que você comentou sobre o dever que o Lula tem agora de tentar corrigir a rota e mostrar ao governo americano como um teatro. Eu tô cuidando disso aqui, só que você tocou num ponto dizendo ele vai ter que provar que as eleições elas vão ocorrer dentro de um cenário limpo, certo? E a cobrança que houve do governo americano, tá aqui, eu vou colocar na tela para vocês. Taxes was feeling unwelcome. Now Taxes is an open door to new TurboTax stores. Meet our experts. They do your taxes, so you can walk out with confidence. Now this is Taxes. I chose Em Honduras, um seguidor falou assim: Alan, coloca o cenário de Honduras. Alan, coloca o cenário de Honduras. Ele botou 2 vezes aqui. Trump acusa Honduras de tentar mudar o resultado das eleições. Isso tem 2 semanas. 2 semanas. O que aconteceu? O parlamento hondurenho se recusa a validar os resultados das eleições. Lembrando que, graças a Deus, não tem esquerdista nessa. Se não me engano, é um de direita e um de centro-direita. De qualquer forma, a gente viu o quê? A pressão americana e aí o parlamento seguindo essa pressão americana. Ou seja, nesse cenário, Ramagem, que você está colocando, era a hora, né, de Alcolumbre, Hugo Mota, Lira e o pessoal do Centrão abrir o olho, apoiar aberta e indubitavelmente Flávio Bolsonaro, entender o perigo que é o PT e pela primeira vez entender que se eles não ficarem do lado do povo que está apoiando o Flávio Bolsonaro, não é que eles serão traídos, eles serão engolidos. É a maneira que eu entendi o que você disse. Perfeito, essa tua análise é onde eu quero chegar. Flávio Bolsonaro vai ter que ser. Eles vão ter que naturalmente, se eles quiserem, não apenas um Brasil mais próspero, defendendo as suas liberdades, os princípios conservadores de conservar a família, o liberalismo e toda a tradição, fé que vai vir, está encarnada no Flávio Bolsonaro, e para eles ainda sobreviver com pessoas que vão querer estar do lado de um país melhor, o Tarcísio naturalmente vai ter que vir com o Flávio Bolsonaro. Por mais que ele tenha se colocado ali como aquela direita permitida, né? É a direita que tem que estar na solenidade para enaltecer o Alexandre de Moraes. Foi aquilo, foi um palco para Alexandre de Moraes. Você venceu e você tem todas as nossas graças, todo mundo está aqui. A esquerda, a direita, A verdade o foi presidente estabelecida. e a direita permitida está aqui. Mas o Trump, ele fez essas concessões, desanimou a todos, era uma proposta recusável para ele, para os americanos. Agora, ele vai começar a cobrar a fatura, e vai cobrar. E a gente tem que auxiliar a cobrar. O que nós temos ciência é que tem uma parte muito grande do governo americano que ficou nada satisfeito com essa questão. Acaba compreendendo e dentro da hierarquia do que se pode fazer para o governo americano. Nós temos que demonstrar que há completas fraudes nessas propostas que o Lula fez. E essas fraudes vão acontecer. Ou você acha que o Alexandre de Moraes, de repente, vai virar um juiz completamente imparcial, seguidor dos procedimentos, sem perseguição alguma, quando a gente sabe que é natural o abuso desta pessoa, porque ele é sem controle. É isso que existem os controles de Estado. Como acabam os controles, aparecem esses psicopatas para dominar e ter poder. Então, é ponto a ponto, gradual. Eu sei que quantos não ficaram extremamente tristes, todos nós, do que aconteceu, e chocados, né? Havia uma defesa. Agora, o Trump fez uma parte dele mais do que muitos países. O Brasil está numa prateleira de potências mundiais, a Europa toda está cheia de problemas. Fez uma carta do Bolsonaro, chamou Bolsonaro para posse, tirou vistos. Depois, Magnitsky. Aí a sociedade realmente não desenvolveu, muito culpa do Centrão. O Centrão tinha que ter entendido e encarado uma nova realidade. E mais, se eles têm os objetivos lá, e a proposta deles é de ter só aquele voto regional, que depende das emendas, o Lula vai destruir o Brasil, já destruiu. Não vai ter mais custeio para a máquina pública. 2027 quanto mais dinheiro. Então acabou, vai acabar. 2027 só vai ser 2027 porque o governo Bolsonaro foi austero e eficiente. Senão já seria agora.
E o Lula vai arrebentar mais a máquina, porque eles não têm pudor nenhum, para ganhar a eleição. Então vai destruir completamente. Ou é Flávio Bolsonaro ou não é nada. Então, essa direita permitida vai ter que colar no Flávio. Porque